Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que João Marcelo não trocou o Cruzeiro pelo Internacional como os clubes negociavam há vários dias. Em Minas Gerais, a informação dá conta de que o Cruzeiro não recebeu as garantias bancárias exigidas do Colorado. Já no Internacional, a versão é diferente e dá conta de que o zagueiro não quis se mudar para o Beira-Rio. É hora de falar sobre a chance de debandada no Zenit, um dos clubes mais ricos do mundo, cogita negociar atletas brasileiros na metade do ano. Nino, Wendel e Luiz Henrique são três possibilidades. Nino tem conversas há bastante tempo com o Palmeiras, o zagueiro que era do Fluminense chegou a dizer sim para o Palmeiras, e só não se mudou pro Parque Antártica porque o Zenit na última hora vetou. Existe uma combinação para que ele seja vendido ao Verdão na metade do ano, numa operação entre 12 e 15 milhões de euros, um baita lucro para o Zenit, que havia o comprado do Fluminense por algo na casa dos 4 milhões de euros. Em relação ao Wendel, só não se mudou para o Botafogo na temporada passada por 20 milhões de euros, porque na última hora o Botafogo não conseguiu cumprir com o acordo financeiro combinado entre os clubes. O Zenit desfez o negócio e o Wendel segue em busca de oportunidades no futebol nacional. A pedida do Zenit hoje gira na casa dos 20 milhões de euros, e aí vale a lembrança de que além do Palmeiras, há outros interessados na Itália. Pelo menos 2 times italianos já recorreram ao staff do jogador para demonstrar a intenção. Sobre Luiz Henrique, esse é o mais difícil das contratações no Zenit. Jogador comprado do Botafogo por um caminhão de dinheiro, hoje não sairia por menos de 35 milhões de euros. Luiz Henrique, convocado para a seleção brasileira, tem boa performance, especialmente sob o comando de Carlo Ancelotti. Difícil imaginar que por tais cifras possa pintar no futebol nacional. E se o Zenit topa negociar todos esses jogadores apenas em condições extremamente benéficas para ele, é porque o Zenit está de olho na contratação de mais brasileiros por aqui. Jogadores jovens, ainda sem explodirem, seriam contratados para que se valorizassem por lá, garantindo ainda mais grana para o time russo. E você, gosta do Nino, do Wendel, do Luiz Henrique? Caberiam no seu clube do coração? Já use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta sexta-feira, a janela está fechada, a janela nacional. Dentro daquilo que a gente já tinha falado, o Cruzeiro não faria nenhuma movimentação, nem mesmo quanto à saída, porque a questão do João Marcelo, o Internacional não conseguiu apresentar as garantias bancárias, e aí o negócio não evoluiu, e nem mesmo quanto à contratação, porque o Arthur Jorge só chegou nesta semana, então ainda avalia o grupo, sabe que é com esses jogadores que ele precisa tirar o Cruzeiro dessa situação, e aí no meio do ano, com mais calma, com o Arthur Jorge mais integrado ao que é o Cruzeiro, aos movimentos que serão feitos na janela do meio do ano, aí é outra história, mas no momento o entendimento de todos, inclusive, claro, do próprio Arthur Jorge, de toda a comissão técnica, é que o elenco do Cruzeiro tem que entregar muito mais, ou não vinha entregando quase nada, praticamente 4 pontos em 24 no Campeonato Brasileiro. Então é aproveitar esses dias, é trabalhar muito para que a partir do jogo com o Vitória a resposta possa ser dada positivamente. Então pegar todo mundo que tem hoje, passar confiança, melhorar aspecto físico, aspecto mental, aspecto tático, técnico e transformar esse Cruzeiro com as peças que tem. Eu acho que é um consenso de todos que o elenco do Cruzeiro tem que entregar uma condição bem melhor. Se não for um elenco para ser campeão brasileiro, mas pelo menos não é para estar na lanterna, afundado na lanterna da Série A do Brasileirão. Então, quanto a movimentações, janela do meio do ano, isso é um fato que vai acontecer, mas primeiro tem que ver como o Cruzeiro vai chegar até lá, e tem 18 jogos até lá, 10 do Campeonato Brasileiro, 6 da Copa Libertadores e 2 da Copa do Brasil. Sobre o primeiro jogo de Arthur Jorge contra o Vitória, a venda de ingressos já rolando. Infelizmente não teve aquela promoção no preço do ingresso, mas é o que eu falei também por muitas vezes aqui na Samuca TV. Acho que o torcedor pode fazer um esforço e comparecer para mostrar ao Arthur Jorge que o torcedor confia muito no trabalho dele, que está fechado com um novo comandante e que a presença do torcedor ela é muito importante para que o Cruzeiro possa buscar os 3 pontos aí diante
de um Vitória que vem fazendo uma boa campanha nesta Série A do Brasileiro. Sobre treinamento, o Cruzeiro teve hoje na Toca da Raposa 2 o Caio Jorge trabalhando de forma integral. Como ainda é sexta-feira, o Caio Jorge tem tudo aí para retornar mesmo ao time na quarta-feira diante do Vitória. A resposta vem sendo cada vez mais positiva. O atleta que teve o trauma no pé ainda na final do Campeonato Mineiro, mas o principal era que vinha jogando com dores por causa de um esforço maior que ele teve na região do pubis. Então isso era o principal ponto e o KJ se recuperou bem nesse tempo que teve parado e agora a tendência é de voltar ao nível que ele tinha no ano passado. Então é reforço praticamente certo para quarta-feira diante da equipe do Vitória. E outra boa notícia hoje é o Lucas Romero, que fez um trabalho parcial com o grupo e vai melhorando a sua situação. Ainda é dúvida para quarta-feira diante do Vitória. Tem que ver como ele vai reagir aí nos próximos dias, mas há uma expectativa melhor em relação, por exemplo, ao quadro de ontem que a gente trouxe aqui na Samuca TV. E uma outra novidade hoje, o jovem Felipe Moraes treinou com o profissional. O Felipe Moraes, o Cruzeiro estava bastante preocupado, ele quase não apareceu na Copinha, porque o clube estava desprotegido no contrato, tinha uma multa nacional muito baixa, e aí o Cruzeiro trouxe o staff do jogador, aproveitou que ele é o Paulo Pitombeira, que esteve recentemente em Belo Horizonte e acertou a prorrogação do vínculo, aumentando a multa nacional em um bom valor e a multa internacional passando para 100 milhões de euros. O Felipe Moraes aí que já recebeu consulta de grandes clubes da Europa e é um jogador que o Cruzeiro aposta muito também, assim como o Juan Gabriel ali para a função de meia, e o Felipe Moraes hoje fez este treinamento com todo o grupo profissional na Toca da Raposa 2. Ainda um processo de integração, base e profissional, mas é um jogador que o Cruzeiro quer tratar muito bem, porque sabe que no futuro ele pode render muita grana aos cofres do Cruzeiro Esporte Clube. A programação do Cruzeiro tem uma alteração, porque neste sábado o Arthur Jorge ele deu uma folga e aí tem uma explicação. É que o Cruzeiro vai emendar uma sequência de jogo meio e final de semana, então nem tem previsão agora de quando vai ter uma outra folga. Aí a turma volta no domingo e vai direto. Joga aí vai treinar até o compromisso diante da equipe do Vitória, então é um ritmo forte e por isso o Arthur Jorge resolveu dar esta folga neste sábado. Sabe que também com treinamentos mais intensos, às vezes um dia de descanso ali é importante e não pode forçar muito neste momento, vai recuperar a condição física aos poucos, é o entendimento de toda a comissão técnica e o Arthur Jorge trabalhando firme. A cada vídeo que eu vejo aí divulgado, dá para perceber como que o técnico português e todos os auxiliares, eles trabalham ali de maneira firme no dia a dia, no campo, na Toca da Raposa 2. Yuri Elino, do Rio de Janeiro, apita o duelo de quarta-feira diante da equipe do Vitória, o jogo às 8 horas da noite no Mineirão. Eu falei aí sobre mercado, por mais que venha informação do Rio de Janeiro de interesse do Flamengo em alguns jogadores do Cruzeiro, é aquilo que eu falei até aqui também nas nossas lives na Samuca TV. Eu, com sinceridade, não consigo imaginar Cruzeiro e Flamengo fazendo negociação aí durante um bom tempo. Cada um vai fazer jogo duro se realmente tiver alguma coisa, né? Até para citar a questão do Plata aí, isso nunca iria para frente, nem vai. O Cruzeiro, quando for se reforçar, vai buscar jogadores em outros lugares, até porque tem muito mais jogador aí espalhado por todo mundo. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias.
Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.